Então, pastor, a gente vai dar uma conversada hoje sobre escatologia, né? Eu quero informar para a galera que eu tive o prazer de tê-lo como meu professor. Sei que Jesus. não fui um dos melhores alunos, mas deu para aprender bastante. Amém. Coisa Foi boa. muito bom. Então, hoje eu queria conversar com o senhor sobre essa questão da escatologia, mas não só falando daquilo que vai acontecer futuramente, mas tentar trazer essa ideia da escatologia e a influência que ela traz hoje para a vida do cristão, né? Porque se a gente só falar do futuro, fica um pouco apenas teórico e talvez muita gente não saiba como trazer isso para o dia a dia, né, da sua vida, né, da sua vivência, da sua forma de ver o mundo e etc. E talvez seja um assunto muito batido, entre aspas, mas não é. Na verdade, é uma coisa que todo cristão verdadeiro ele tem ele espera, né, sobre o arrebatamento, sobre esse encontro que a gente vai ter com Jesus. E eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre o arrebatamento, pastor. Eita, Jesus. Esse assunto tão importante, né? É benção. Quanto a ter sido teu professor, eu acho lindo a evolução das coisas, né? Porque a gente vai ser professor de pessoas que vão dar nó na gente depois, né? Então, Vai fazer convite, né? eu tenho isso como certo, né? Que as pessoas que hoje a gente está ensinando, eu gero uma expectativa naquela sala de aula, né? Sobre aquelas pessoas que estão lá recebendo e consigo enxergar grandes ministérios, grandes chamados, até grandes professores ali sentados, um dia nos escutando e quem sabe no outro dia nos ensinando alguma coisa, né? Amém. Eu acho que essa dinâmica do reino, ela é sensacional e se você se posicionar entendendo essa dinâmica, vai ser muito melhor, né? A nossa caminhada e essa nossa jornada juntos, né? Vou Verdade. tentar a quantidade de livros que está atrás de você não intimidar, né? Eu tenho porque já Aqui é a questão de sobrevivência, pastor. aí eu vou tentar não ser intimidado pela quantidade de Não, livros que não, está não. aí atrás. Mas é benção demais, é um assunto muito bom, cara, e é uma coisa Desculpa. Tem nada. livro aqui que o senhor indicou, viu, na aula. Ah, coisa boa. Fico feliz demais. Então, é um assunto que é nosso e faz parte da vida cristã mais do que a gente pensa, né? Ele não é, é engraçado, cara, lá atrás, quando a gente vai tendo os primeiros contatos, né? E a gente vê Paulo falando, né, sobre a possibilidade de ele presenciar a volta de Jesus e o arrebatamento, como ele falava, nós que estivermos vivos, né? E uma vez eu estava com a minha Bíblia velha, a minha Bíblia antiga, que não convém falar qual que é, e tinha um comentáriozinho embaixo, eu lia bastante aqueles comentários de estudo bíblico, e num comentário dessa minha Bíblia antiga, ele falava um dos maiores erros dos apóstolos da igreja primitiva era pensar que Jesus Cristo ia voltar ainda no tempo de vida deles, né? E isso estava lá e me fez pensar e de repente a gente se envolvendo com escatologia, estudando um pouco mais profundo, a gente vê que não é um erro Paulo falar, nós que estivermos vivos, isso deve ser um anseio cristão, né? A volta de Jesus. Então eu não encaro aquilo como sendo um erro de Paulo pensar que Jesus voltaria no seu tempo, mas todo cristão durante todo o tempo da era da igreja deve viver a sua vida como se Cristo fosse voltar no próximo minuto, né? Eu Verdade. acredito que esse é o maior ensinamento que Paulo fala quando diz nós, os que estivermos vivos. É dizer, viva a sua vida como se Cristo fosse voltar no próximo minuto. Se ele voltasse agora, nesse próximo minuto, você ia celebrar ou se arrepender? Né? Então, essa é uma jornada, Importante, né? né? É uma jornada que a gente tem que... Nossa vida cristã ela deve ser levada nessa seriedade, né? A seriedade de quem está prestes a prestar conta, né? Porque muita coisa valiosa ela é confiada na nossa mão, né? A gente entende o ensinamento bíblico que a gente é um vaso, né? É um vaso de barro, mas o que foi depositado em nós é muito valioso, né? E Deus nos presenteia com sua graça, com o seu favor, mas com a sua unção de fazer a diferença. E essa unção é muito preciosa, né? Não tem nada
financeiro que a gente possa comprar aquilo que atua através de nós, sobre nós e dentro de nós. Não tem preço, não tem valor, mas vai chegar um dia que a gente vai prestar contas daquilo que a gente fez com o que nos foi confiado, né? Então, se Jesus voltar no próximo minuto, você vai se arrepender ou você vai celebrar a volta dele? Eu acho que seria isso a grande questão, porque vai acontecer. Eu gosto no texto que a gente tem como padrão, né? O 1 Tessalonicenses 4, não tem como fugir desse texto, né? Que, querendo falar sobre a situação dos mortos, ele fala também sobre o arrebatamento, e diz no verso 16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcante, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, né? Esse é o texto base para a gente entender que algo vai acontecer conosco que estivermos vivos, né? Uma transformação, algo sobrenatural, e nós não provaremos a morte, mas vai ser assim, num abrir e fechar de olhos. Quando eu comecei a estudar sobre arrebatamento, isso eu falo pessoal, eu comecei a estudar escatologia, não sobre só arrebatamento. Mas quando a gente começa a estudar escatologia e o assunto do arrebatamento ele é levantado, né? Eu andei assim meio loucão assim no meio da rua. É engraçado que eu andava com o livro, o Manual de Escatologia embaixo do braço. Aí o pastor Humberto me pegava e disse: rapaz, você tá lendo demais isso. Eu disse: não, pastor, eu preciso entender. Eu precisei ir passeando. E eu andei um tempo assim meio que a buzina de um caminhão tocasse no meio da rua, eu já olhava para cima procurando. Será a trombeta? Cadê? Tudo que lembrasse, né? Mas assim, é lógico que não com tamanha agudez, né? Isso não deve ser um peso na nossa vida, mas um anseio, né? Essa volta de Jesus iminente, essa volta de Jesus prestes a acontecer em qualquer momento, ela deve ser algo que deve ser o guia das nossas vidas, as coisas que vão acontecer. E o arrebatamento é uma transformação, né? Aqueles que não provaram a morte, eles precisam, de alguma maneira, ter os seus corpos transformados. Porque quem vai ser ressuscitado com um corpo glorificado. Mas quem estiver vivo, sendo igreja, e na posição que a igreja vai ter no reinado de Cristo do milênio, ele precisa ter o seu corpo transformado. A gente não vai poder entrar com o nosso corpo carnal, porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, né? Então, nós sofreremos ou passaremos por uma transformação, nós os que estivermos vivos, e teremos o nosso corpo glorificado. E vai ser um evento interessante, porque imagina uma roda celestial falando de como todo mundo reunido nos céus, dizendo: cara, eu morri desse jeito, eu morri daquele jeito. Eu gosto de pensar uma rodinha, o cara dizendo: cara, eu glorifiquei a Jesus, sendo martirizado num coliseu romano, porque eu não neguei a minha fé. O outro dizendo: não, eu fui martirizado, sendo morto a flechada, eu fui martirizado, enfim, cada um dizendo, até alguns dizendo: cara, eu não fui martirizado não, eu escorreguei no banheiro, sei lá. Os caras vão dizendo, falando assim de como morreram, né? E quando chega a nossa vez, a gente vai dizer: cara, eu não sei o que é morrer, eu não provei a morte, eu fui arrebatado. Então vai ter uma classe especial celestial que não vai provar a morte e vai dizer que não teve essa experiência de morrer, mas que provou a experiência de ser arrebatado. Devemos viver a cada momento como se isso fosse acontecer no próximo minuto. E é necessário a gente ter certeza que a gente vai prestar conta. Eu não falo de pecado, sabe, Fernando? Eu acho que a gente tem que passar essa linha. Não é uma luta ou uma batalha contra a carne, contra o pecado. Eu estou falando de um degrau acima disso tudo. Eu entendo pessoas que estão nessa batalha, não se preocupe não, meu irmão, essa batalha não se vence na arena da carne, ela se vence na arena do Espírito. Então, é no Espírito que você vai vencer essa batalha. Mas quando você vence essa batalha e você passa a andar sendo guiado pelo Espírito Santo, o próximo passo é você vai prestar conta daquilo que o Espírito Santo vai confiar nas suas mãos. O quão obediente você foi à voz do Espírito em fazer ou deixar de fazer. Porque deixar de fazer
para Deus é fazer errado, né? Deixar Isso de aí. fazer o que o Espírito falou é fazer o errado. É errado. Então, a gente deve manter essa consciência do Espírito Santo dentro de nós a cada dia, como se fôssemos prestar contas no próximo segundo. Amém. Muito bom, pastor, muito bom. Tem um texto que quando eu, né, sempre que eu estou lembrando, ou lendo, ou estudando sobre o arrebatamento em si, ele sempre vem à memória, né? Eu acho muito importante ele, que está lá em 1 João, no capítulo 3, no versículo 2 e 3. É um pouco também do que o senhor falou, mas eu vou focar no versículo 3, mas eu vou ler a partir do 2. Diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que haveremos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. O versículo 3 diz assim: E qualquer que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Amém. Eu acho interessante esse versículo 3, quando eu vou dar uma pesquisada nessa palavra esperança, na língua original, no grego, fala sobre uma nutrição de uma expectativa pela promessa de alguém. Então o texto ele diz que a pessoa que nutre essa expectativa dessa volta, não é? O resultado disso na vida dela é que ela acaba tendo um efeito na sua vida moral, vamos dizer assim. O texto fala que a pessoa se purifica. Não é que a gente não foi santificado quando a gente nasceu de novo. Não é isso que o texto está querendo dizer. Mas que existe esse processo da santificação, que ele é bem dado a atenção quando a expectativa ela é nutrida dessa volta de Cristo. E quando eu leio esse texto de forma específica, eu sempre também remeto àquela comparação que é dada entre o noivado judaico com a nossa relação com Jesus, né? Jesus como noivo e a igreja, nós como a noiva. E a gente sabe que o noivado judeu ele tem muitas etapas. Uma dessas etapas é justamente a separação do noivo da noiva, que o noivo ele volta para a casa do seu pai com o compromisso de preparar um local para que mais na frente ele volte para resgatar essa noiva, né, levar a noiva para a casa do pai e ali se casar. Mas antes dessa separação, existe um contrato que é assinado, né, bem diferente do que a gente tem hoje como noivado, um contrato que é assinado, aonde fica registrado as obrigações do noivo, e uma dessas obrigações é justamente esse afastamento, mas com a obrigação de voltar e buscar a noiva para um local que vai ser preparado. Mas também existe uma obrigação da noiva. E a obrigação da noiva, uma delas é justamente ficar fiel ao noivo durante o período da separação. E quando eu leio esse texto de João, me lembra muito essa relação entre o noivado judaico e esse paralelo que é feito com a igreja que é a noiva e Jesus que é o noivo. É até bonito, né? Essa forma judaica do noivado. Mas e houve essa separação. Jesus até falou lá em João capítulo 14, né? Eu vou preparar um lugar para vocês, né? Ele falando sobre essa separação. Mas que a gente está aqui, né? Foi dado um presente para a gente, que é o Espírito Santo, que também tem um simbolismo no noivado judaico, mas que existe esse compromisso. Eu não estou falando aqui de salvação, eu estou falando do compromisso da noiva de também se manter fiel ao noivo durante o período de separação. E eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, pastor, porque com certeza a Bíblia fala lá em Timóteo que se a gente for infiel, ele vai se manter fiel. O fato é que Jesus vai voltar, isso não vai mudar, ele vai cumprir a sua palavra.
ele está preparando o lugar, né, com essa linguagem do noivado, ele vai voltar para levar a sua noiva, mas a noiva ela precisa sim estar preparada, não é? Adornada, pura, compromissada, ela não pode ter olhos para nenhuma outra pessoa, não é? Ela não pode, o pensamento dela, né, o olhar dela, a expectativa da noiva é: uma hora o meu noivo irá voltar. Eu não sei quando, mas o fato é, ele irá voltar e eu preciso estar preparada para essa volta. Inclusive, uma coisa interessante no noivado é que existia até o divórcio do noivado. Esse contrato poderia ser até cancelado caso uma das partes não cumprisse com seu compromisso. Jesus nunca vai deixar de cumprir o dele. Eu também não quero deixar de cumprir o meu, né? Em nome de Jesus. Mas existe sim a possibilidade de alguém, como noiva, na qualidade de noiva, talvez não cumprir, né, com o seu dever. E quando Jesus voltar, não sei, se pegado de surpresa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre isso aí, sobre essa noiva que se mantém pura, com expectativa, nutrida na volta de Jesus. Amém. Tem vários aspectos aí, coisas muito boas, né, para a gente conversar sobre esses textos. O primeiro é do que haveremos de ser, né? O texto fala de que ainda não se manifestou o que haveremos de ser. E há um cuidado que a gente precisa ter aqui, né, de pensar que tudo só vai ser quando Jesus voltar, né? E o que ele fala que haveremos de ser é porque a gente vai manifestar no nosso corpo físico o que Jesus é agora, né? Quando a gente pensa em Jesus, tem muitas visões de Jesus. Tem o Jesus profético, que é aquele Messias que ainda há de vir, que os judeus ainda estão esperando ele. Tem outros que o Jesus é o Jesus da manjedoura, né, que causa aquela comoção, o bebê Jesus. Tem outros que é o Jesus bíblico, o Jesus dos evangelhos, né? Tem gente que tem esse Jesus no coração. Há aqueles que tem o Jesus dele é o Jesus crucificado, está na cruz ainda até hoje. Existem aqueles que o Jesus dele é o Jesus ressuscitado, que voltou e andou com os discípulos. Mas se você for ver biblicamente, nenhum desses 5 Jesus, ele satisfaz o que Jesus é hoje, né? Jesus é o Jesus. Quando você quiser, quem é Jesus hoje? Aí você vai em Apocalipse, capítulo 1, no verso 13, você vai ter uma visão de quem Jesus é hoje, né? Jesus não é nenhum mais desses. Ô, Jesus pastor, hoje só interrompendo um pouquinho. E quando a gente vai para Apocalipse 1, parece até que João não viu Jesus ressuscitado, né? Parece que é um outro é Jesus, não outro aquele, Jesus que né? ele não reconhece, mas aí, Isso. não reconhecendo, mesmo assim ele reconhece, né? Ele diz Uhum. que aí eu vi Jesus, ele escuta a voz dele, que não é mais a mesma voz, né? É uma voz de um som de muitas águas, né? E tá lá toda a descrição de quem ele é, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com festes talares, cingido à altura no texto, cinta, sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos é sensacional, cara. Os olhos como chama de fogo. Eu acho isso aqui sensacional. No dia que você estiver diante de Jesus, é o olho que consome as suas obras, o que você fez. Ele vai além das suas desculpas, ele vai no íntimo do seu coração, ele vai no âmago da questão, ele vai na motivação pela qual você fez aquelas coisas, e não o resultado. O resultado não impressiona Jesus. Jesus nunca é impressionado pelo resultado, mas Jesus se impressiona. O que motivou você a atingir aquele resultado? Então, é esse Jesus que é agora e que a gente há de ser. Então, existem coisas que nós devemos manifestar hoje, já agora, em termos de vida e de porque tem muita gente, Fernando, se identificando na Bíblia com aqueles que receberam de Jesus. Não tem um problema com isso. A gente vai passar momentos na nossa vida que a gente vai precisar receber. Mas a gente não pode viver uma vida nessa terra como aquele que só recebe. A gente tem que se posicionar nessa terra como Jesus se posicionou, como aquele que dá. A minha identificação não é com a mulher do fluxo de sangue que tocou as vestes de Jesus e foi curada. Isso pode ter sido uma fase na minha vida. E eu toquei nessa veste e manifestei cura na minha vida. Mas agora, no crescimento, na maturidade espiritual, eu tenho que me identificar com Jesus que vai liberar cura para outras pessoas.
Porque é isso que Jesus pediu para eu viver nessa terra enquanto eu espero a sua volta. Um conceito que você levantou aí é sensacional a respeito do casamento. É aquilo que era devido à noiva para com o noivo. O noivo ia preparar o lugar, o noivo ia fazer aquilo que precisava ser feito, mas a noiva devia, na parte dela, a ele, fidelidade. Essa palavra é sensacional, porque quando a gente pensa em fidelidade, a gente está naquela parte da definição rasteira de que fidelidade quer dizer, que é não trair. Eu ser fiel à minha esposa e não trair ela, eu estou no rasteiro da fidelidade, é o mais baixo nível de fidelidade, eu não trair ela com outra pessoa, eu não buscar outra mulher para qualquer outra coisa. Seja o que for, não estou falando só na área sexual. Eu estou falando se eu buscar outra pessoa para abrir meu coração e ter uma amizade e compartilhar coisas que eu deveria compartilhar com a minha esposa, isso já é infidelidade. Mas isso é só o rasteiro, isso aqui é o início de tudo, é o básico, é o padrão. Níveis maiores de fidelidade me levam a situações e me colocam em situações que aquilo que é importante para a pessoa que eu sou fiel se torna importante para mim, embora que não fosse. E são padrões elevados de fidelidade. Fidelidade, o básico, não trair. E eu não estou falando só na área sexual em relação ao casamento, eu estou falando de você não falar com outras, ou até com outros, aquilo que você deveria compartilhar com sua esposa, porque ela é a sua melhor amiga. Ela é a pessoa ungida por Deus para ser a sua companheira. Então, isso aqui é o padrão, isso é o básico de fidelidade. Quer andar em níveis maiores de fidelidade? Pronto. Começa a desenvolver um sentimento pela pessoa, que aquilo que é importante para ela se torna automaticamente importante para você, embora que não fosse. E esse sentimento a gente precisa ter com Jesus. Aquilo que é importante para Jesus se torna importante para mim, embora que antes eu não fosse importante para mim. Embora que fosse uma besteira, eu não consigo entender porque para Jesus é importante isso. Eu não consigo entender porque para minha esposa é importante a toalha molhada não estar na cama. Eu acho até friozinho deitar na cama depois. Mas se é importante para ela, se torna importante. Eu não faço, eu posso começar a fazer porque ela quer. Mas eu trabalho a minha vida para que aquilo ali seja porque eu quero também. A gente vê isso na vida de Paulo. Paulo começa a falar nas cartas dele, nas cartas mais novas, ele começa a falar, segundo o evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelho que Jesus me confiou, segundo o evangelho daquele que apareceu para mim e me falou. Né? Ele começa a falar isso, e ele começa a dizer coisas que Jesus compartilhou com ele, que eram importantes para Jesus. Mas quando você vai ver a maturidade de Paulo chegando, ele começa a falar segundo o meu evangelho. Caramba, aconteceu alguma coisa aí nesse meio. Foi soberba na vida de Paulo? Óbvio que não. É porque ele começou a nutrir um respeito, uma admiração e uma fidelidade tão grande a Jesus, que aquilo que era importante para Jesus passou a fazer parte dele e agora era natural dele. Ele não sabia mais o que era de Jesus, o que era dele. Era dele. E ele começava a falar que é meu. Então, eu estava vendo o John Bevere, que para mim ele foi Bevério um bocado de tempo, até Luciano Subirá. Diferenciar aí, né? Começar a falar o nome dele, né? E falar. Aí eu digo, tá, tudo bem, né? Aí é Bevere, John Bevere. Ok. Tudo bem, né? Então tá bom. Então eu estava vendo o John Bevere falando sobre experiência pessoal na caminhada dele e ele, numa oração bem sincera com Deus, Deus, eu tenho tanto conhecimento, eu investi tanto, eu me abstenho do pecado, eu vivo uma vida em santidade e tenho feito as coisas que precisam ser feitas, e por que eu não vejo um agir teu tão importante na minha vida, tão grande? Por que as coisas estão ainda assim meio empacadas? E Deus começou a falar exatamente por isso, porque você apenas tem evitado pecar. Você precisa chegar ao nível do sentimento que eu tenho com o pecado. Não é só você evitar pecar, é você odiar o pecado. Então, a fidelidade a Deus e a fidelidade a Jesus vai gerar dentro de nós o mesmo sentimento que Jesus tem, ou teve, quando andou nessa terra, e hoje tem quando nos olha, quando nos vê e quando pensa ao nosso respeito. A gente deve amar aquilo que ele ama
e a gente deve odiar aquilo que ele odeia. A gente deve abraçar aquilo que ele abraça e a gente deve rejeitar aquilo que ele rejeita. A gente deve andar da maneira que ele andou e a gente deve parar de andar da maneira para os caminhos que ele nunca sequer pensou em andar. Ser fiel, para mim, cara, é ser isso daí, é abraçar aquilo que é importante para Jesus. Amém. Caramba. Dá para fechar aqui a live, viu? Isso me fez lembrar, pastor, de um texto lá em Tiago. Quem fala um pouco desse texto é Rick Renner, naquele livro A Dupla Dinâmica. Ele fala desse texto aqui, de Tiago, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: quando essa carta é direcionada para alguns judeus que tenham se convertido ao cristianismo, aí o texto fala assim, adúlteros, ele diz que no grego está no feminino, adúlteras, né? Se referindo, assim, um tipo de repreensão para aquela igreja específica, ela como noiva. Aí o texto continua, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. E ele foca no livro um pouco sobre essa questão de quem quiser ser amigo. Não é nem quem é amigo, é quem quiser ser amigo do mundo. Ele fala também um pouco sobre isso que o senhor falou. Não é só não pecar, é também não querer pecar. É, tipo o senhor falou, é um pouco mais acima a coisa. Aí o texto continua assim: ou imaginais que em ser razão que a Escritura afirma que o Espírito que ele fez habitar em nós zela com ciúme dos seus. E quando eu leio esse versículo 5, eu lembro ainda daquela figura do noivado, quando o noivo, antes de ir embora, né, para ir preparar o lugar, ele deixa um presente para a noiva, e que muitas pessoas que trabalham com escatologia falam que é o próprio Espírito Santo, que Jesus falou, não é? Olha, eu estou indo, mas eu vou deixar alguém aqui no meu lugar. E na tradução judaica, a função do presente era lembrar a noiva que o noivo ele tinha, né, tinha feito aquele compromisso com ela, que tinha ido embora, mas que o presente estava ali. E aquilo era a lembrança que um dia ele iria voltar para pegá-la. E Jesus falou em João 16,14 que o Espírito iria glorificar Jesus, justamente trazendo essa analogia da lembrança, né? De que, olha, o presente está aqui, ele vai sempre sinalizar para você que você tem um compromisso comigo, que você precisa estar junto comigo, né, nas suas emoções, nos seus pensamentos, no seu compromisso. E a gente sabe que o Espírito Santo ele foi deixado com a gente para nos auxiliar a viver o que a gente não conseguiria viver sozinho, que é esse padrão que Jesus veio trazer para a gente depois do novo nascimento. Não é essa fidelidade de se manter puro, conforme 1 João 3,3. Né? Se a gente conseguisse viver só, o presente não seria dado, não é verdade? Esse auxílio, esse estar junto para pegar junto com a gente, para vivenciar esse noivado de forma fiel. E a gente não vai ter desculpa, não quero ser legalista, talvez, nas minhas expressões, mas não teremos desculpa para justificar uma infidelidade, porque a gente ganhou foi um presentaço, né? Para nos manter de pé e não sermos envergonhados nessa volta de Jesus. É verdade. Vamos lá. Deixa eu só dar uma luz, porque, cara, a referência que tu teu, a dupla dinâmica do Rick Renner, eu acho, para mim, particularmente, pela história que a gente tem com o livro, é o melhor livro do Rick Renner. Verdade. Me entenda mal, é difícil você chegar pro Rick Renner e dizer que é o melhor livro dele. Mas é um livraço. Excelentes, mas é pela nossa história pessoal com o livro, Isso. porque ele está aqui conosco faz tempo. E deixa eu dar a referência, porque se você ainda não eu tenho conhece, uma versão da quadrangular desse livro, viu? Ele mudou o nome, né? Ele agora é o Espírito Santo e você. Eu fiquei chocado porque quando mudaram o nome.
É porque a minha versão é da Quadrangular ainda, da Isso, editora. porque é antigo, cara. Ele é um livro Antigo. que, rapaz, quem faz referência a esse livro é o pastor Humberto. É Ele que antigo. indicou esse livro pra gente e a gente que leu. Então, a gente leu como a dupla dinâmica, né? É Que isso. era assim. Hoje o nome dele é o Espírito Santo em você. E Só se tem você você. não tem, você precisa ter esse livro. Você precisa É ler esse verdade. livro. Esse livro vai fazer história na sua vida. Ele é Verdade. sensacional, sensacional mesmo, né? Então, aí voltando para o assunto que a gente está, quando a gente pensa no Espírito Santo, ele é, sim, o nosso maior presente, né? É o impensável de Deus. Cara, você podia pensar que Deus podia fazer qualquer coisa, mas vir habitar dentro de nós, isso é impensável. A Bíblia fala sobre como é, um assustado, não é assustado, tem outra palavra assim, uma admiração, até dos anjos, quando Deus revela a sua vontade em Cristo Jesus. Cristo vinha à Terra, vá lá, tudo bem, o anjo veio avisar. Cristo morreu por nós, tá indo, vá lá. Mas Cristo ressurreto e o Espírito Santo habitando dentro de nós, os anjos no céu fizeram, é o quê, homem? Você vai para quem? Você vai fazer o quê? Então, ele é o maior presente que a gente pode ter dentro do contexto de aliança com Deus. É impensável uma coisa dessa antes de Jesus. Você falasse isso para alguém que entendesse um pouco de Deus, o cara ia dizer, não, cara, é impossível isso de acontecer. Não tem. O homem não suporta isso. Não tem como isso acontecer. Deus não vai fazer isso acontecer e Deus fez isso acontecer. Então, a Bíblia fala em Efésios, no capítulo 1, no verso 3, que diz que em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate de sua propriedade em louvor da sua glória. Ou seja, o Espírito Santo vai estar dentro de nós como marca dessa nova aliança, desse novo agir em Deus através de nós, até que Jesus volte para resgatar aquilo que ele conquistou na cruz. Então, o Amém. Espírito Santo dentro de nós é a prova que nós somos uma nova criatura. O relacionamento com o Espírito Santo nos faz não querer mais viver essa vida, porque você pode estar pensando, você que está assistindo, pode estar pensando assim, dependendo da sua jornada, onde você esteja em Deus, não me entenda mal, gente, temos muita gente no começo da sua jornada e ainda está com muitas essas coisas na sua cabeça. Não se preocupe, todos nós passamos por isso. E você tá, não, mas é porque eu tenho desejos, eu tenho vontade, que não é em linha muito com o que Deus quer, com a vontade. Não se preocupa. Deus, quando comprou o pacote, ele sabia o que é que estava comprando. Ele não foi surpreendido quando ele pegou você e disse, ai meu Deus, e agora? Faço o que com Maria? Ah, eu faço o que com Alexandre? Eu já vi que Alexandre Teacher está assistindo aí. Faço o que com Eu faço o que com Edgley? Eu vou fazer o que, Jesus? Olha o que tu me botasse na mão. Deus sabia o que ele estava comprando. Deus não foi pego de surpresa com o que você é. Mas Deus não quer te deixar do mesmo jeito. E Ele quer, através do nosso relacionamento com o Espírito dele que habita dentro de nós, nos transformar da maneira que nós fomos transformados. O nosso Espírito nasceu de novo, está feito. Uma vez que nós aceitamos e o Espírito Santo volta a ter morada dentro de nós, é simples. Entenda, nós morremos espiritualmente porque nós nos afastamos de Deus. No momento que o Espírito Santo, que é o próprio Deus, volta para dentro de nós, a gente ressuscita no nosso espírito. A presença dele, a proximidade, estar unidos em um só espírito com ele, faz com que o nosso espírito ressuscite. Ele volte a viver. Estávamos mortos por causa do pecado, por causa da distância que Deus mantém do pecado. Mas uma vez que o problema do pecado é resolvido em Cristo Jesus, eu aceito a salvação em Cristo, o Espírito Santo volta a morar dentro de mim, e o meu espírito que estava morto é ressurreto, ele volta a viver. E agora nós temos comunhão com ele. Mas para termos comunhão, precisamos ter relacionamentos. Entenda uma coisa, a nossa jornada como igreja, ela é conjunta. Deus, quando fala igreja, fala igreja.
Quando está falando igreja, está falando do corpo de Cristo aqui na Terra. Porém, o nosso relacionamento é pessoal. A nossa jornada é conjunta. O nosso relacionamento é pessoal. Pessoalmente, a gente vai prestar contas cada um. A gente vai pegar o destino que a igreja vai e a gente vai ser arrebatado, porque a igreja vai ser arrebatada. E se eu for igreja, eu estou no pacote. Porém, quando eu chegar lá, ele divide cada um e cada um vai prestar contas sobre aquilo que fez. Não no sentido condenatório, meu irmão, você já está no céu. Mas o sentimento que vai existir no dia do juízo da igreja é um sentimento de perda, deixar de ganhar aquilo que era seu. Deus tem coisas muito preciosas preparadas e separadas para nós. Amém. E a gente deve desejar tê-las. E como é que eu sou transformado? Como é que eu mudo? Não com sua força de vontade, porque você, quando estava no mundo, tentou mudar algumas coisas e não conseguiu. Porque você encontrava em si a sua limitação. Romanos, no capítulo 7. Eu entendo o bem que eu devo fazer, mas eu encontro uma limitação no meu corpo que ele não me permite fazer o bem que eu quero. Ó, que tipo de homem eu sou, que eu não consigo fazer o bem que eu entendo que é certo. Mas ele diz, graças a Deus sobre Jesus Cristo, e no Romanos capítulo 8, no verso 1, fala que nova criatura nós somos, porque a lei do Espírito de vida é a lei agora que começa a habitar dentro de nós. Então, o meu relacionamento com o presente, que Deus depositou dentro de mim, vai moldar quem eu sou. E eu passo a manifestar aspectos daquilo que eu me relaciono. Tudo que você vai se relacionar, você vai manifestar aspectos daquilo que você está se relacionando. Seja ela pessoas, seja ela coisas, você vai manifestar coisas que lhe entregam. O pessoal olha para mim e sabe que eu sou pastor, não sei porquê. As pessoas olham para você e sabem que você é irmão, né? Uma vez que eu estava andando de bicicleta. Tu é crente, é? Eu estava andando de bicicleta uma vez, cara, assim, com roupa de... Quando eu andava de bicicleta, eu andava ciclista mesmo, com roupinha, capacete, bem ciclista. Aí eu ia passando assim, subindo uma ladeira, tava um brother lá, desses caras que trabalham com aquelas carroças de recolher coisa, lutando para subir aquele aclivezinho da ponte. Eu larguei a bicicleta, peguei a carroça junto com ele, a gente subiu e levou até lá em cima, né? Aí na hora que eu desci para pegar minha bicicleta, ele se vira para mim, obrigado, irmão! Quem disse a ele que eu era irmão, entendeu? Assim, a gente se entrega porque aquilo que a gente vive, a gente manifesta sem nem saber. É verdade. Então, tenha um relacionamento com o seu presente, com o Espírito Santo, com o selo da promessa que está dentro de você, e você vai ser transformado, e você vai chegar onde você precisa chegar, para aquele dia seja um dia de celebração, e que não haja perdas, cara. Você não pode perder aquilo que Deus tem separado para você, porque Ele quer te dar, é seu, não é mais de ninguém, não vai para ninguém, não é uma concorrência. Eu e você, a gente não está concorrendo sobre Amém. quem merece ganhar, o que merece ganhar. Existe algo meu e existe algo seu que só depende de nós para a gente conseguir alcançar e receber de Deus. Deus quer nos dar. E eu quero Pastor, receber. o senhor tem a hora aí na sua frente que eu não estou conseguindo ver aqui a hora no meu celular. No meu dá 22h41. Temos 19. Tem tempo ainda, tá tempo. Sólidos 19 minutos. Pastor, tem um texto aqui que eu li, mas eu queria ler em outra versão, falando ainda sobre o Espírito Santo. Eu acho que escatologia, pastor, ele permeia muito mais coisa do que apenas o futuro. Eu acho que essa doutrina, né, essa matéria, ela tem muito a ver com hoje mais do que a gente imagina. Veja quanta coisa do hoje que a gente está falando. Né? Dessa expectativa, do presente que foi deixado para que a gente não seja pego de surpresa. Esse texto de Tiago, capítulo 3, eu li o versículo 5, mas eu queria ler em outra versão. Na verdade, é uma versão em inglês, que agora eu não lembro, eu vou ficar devendo para o senhor e para os demais, mas eu tenho uma tradução da versão, que diz assim: não sabeis que o Espírito que Deus vos concedeu, que está em vós, está ansiando ao ponto do ciúme. Aí essa parte aqui que eu acho tremenda. Para desmamar-vos, eu acho que a palavra é desmamar-vos do mundo e de seu espírito para Deus.
Veja que interessante. O Espírito que Deus fez habitar em nós, uma das funções é nos desligar, nos desmamar, né, do mundo. Quando uma criança ela mama na sua mãe, ela está tendo nutriente da sua mãe, né, está se Sim, alimentando da sua mãe. E verdade. o texto está falando que o Espírito Santo veio nos desligar do mundo. E isso é muito importante. Como o senhor falou, Deus sabia quem a gente era, né, quando decidiu nos aceitar, mas a função desse presente é justamente nos tirar desse mundo que a gente foi salvo, né? Nos desmamar do mundo. E eu acho importante isso, pastor, porque como a santidade também é um processo, o Espírito Santo ele justamente está aqui para que esse processo seja feito e continue sendo feito, não é? Deus não quer que daqui a 10, 20 anos a gente seja, entre aspas, pior do que a gente é hoje. Quanto mais tempo passar, quanto mais relacionamento existir, mais a imagem de Jesus a gente vai ser. Mais parecido com ele a gente vai ser. Menos do mundo a gente vai ter. E Isso. quando Jesus voltar, a gente não vai, além de não ser pego de surpresa, né? Porque o Espírito e a noiva dizem vem, a gente não vai ser envergonhado nessa sua vinda. Pelo contrário, a gente, quando for passar pelo tribunal de Cristo, que vai ser aquela parte onde vai ser individualizado, a gente vai ganhar aquilo que é devido para cada um de nós. Amém, é verdade. Assim, quando a gente fala de escatologia, tocasse num ponto excelente, que é uma das questões que eu falo. Existem muitos braços da escatologia, né? O mais evidente é esse que fala do futuro, né? E é óbvio que a gente está falando daquilo que é profético, né? Isso. Mas a Bíblia nos fala que o profético é o testemunho de Cristo, né? Então, quando você fala sobre o profético, ele testifica em nós coisas e nos firma em Jesus, né? Então, quando fala de profecia sobre as possibilidades futuras, quem vai ser quem são os potenciais anticristos, porque o anticristo já está no nosso meio. Cara, isso é o que menos me interessa assim, na escatologia, desculpa falar. Assim, eu meio que frustro algumas pessoas, né? Que as pessoas chegam toda empolgada, dizem, não, ele é professor, vamos falar sobre isso, quem pode ser o anticristo em potencial, qual é o papel dos muçulmanos no meio disso daí. Cara, bicho, isso chega murcho, chega, fica assim, eu digo, não, massa, tudo bem. Quem ficar, que descubra quem é, né? Aí você diz, então o que é que faz a sua cabeça na escatologia? Cara, o que eu conquistei na escatologia foi um senso profundo que existe um controle de Deus em cima do plano de salvação que é absurdamente perfeito. Deus está no controle, não é aleatório. Deus sabe o que está fazendo e cada passo que Amém. ele toma, cada decisão que ele toma é extremamente bem amarrado com a próxima coisa que vai acontecer. Escatologia me deu uma visão ampliada, uma big picture. Ela me fez ver o quadro completo do plano de salvação e eu fiquei maravilhado, meu irmão. Eu realmente sou eternamente grato ao estudo da escatologia, porque ele me fez entender o plano de salvação saindo daquele eixo apenas Jesus morreu para eu poder ser salvo e um dia chegar no céu. Saí desse eixo e entendi o E plano tentar completo. chegar lá, né? Para muitos é tentar Isso. chegar, né? Eu saí desse e entendi o plano complexo que Deus montou por amor de nós, porque Deus podia ter cruzado os braços e dizer, ó, vai viver a tua vida aí, na tua escolha, naquilo que você fez, mas por amor de nós, ele se submete a tamanha humilhação do que é ser feito carne, andar nessa terra, ser rejeitado e crucificado numa cruz em nosso lugar. Então é um plano complexo de salvação e muito perfeito, muito bem amarrado. E depois que eu comecei a estudar escatologia, o profético firmou Jesus Cristo dentro do meu coração e eu acho que me tornou mais cristão, mais santo, mais apaixonado por Deus, né? Olha só, eu lesse Amém. uma versão em inglês, eu vou ler uma versão em inglês do mesmo texto, só aquela parte que fala do desmamado do mundo. Ele pega no outro ponto de vista e ele diz assim:
no verso 5, né? Tá? Já na Isso. segunda parte, ele diz aquilo que o Espírito Santo, que foi soprado dentro dos seus corações, ele é um amante ciumento e intensamente deseja ter mais e mais de nós. Eita. Então, o desejo no coração dele, não é nada, cara, o desejo... Rapaz, eu vejo, hoje em dia é muito comum ver aqueles worships, né? Aquela música. É engraçado que os caras fazem assim, worship com tudo, né? Ah, Jesus, quero sentar no seu colo, é até meio estranho pra gente que tem os cabelinhos mais brancos, mas eu curto um bocado, alguns. Eu curto. Mas nessa linha worship, né, tem uma coisa que me pega, que diz que tá na presença de Deus simplesmente por estar, cara. Esse ideal, ele me pegou, sabe? Não, eu não vim aqui pedir nada, embora que tem momentos que a gente vai ter oração de petição, ela é bíblica, tá tudo certo. Mas, cara, a gente tem uns momentos diante de Deus para simplesmente estar na presença dele. É uma ideia sensacional, sabe? Deus, eu vim aqui só por estar. Mas quando a gente lê um texto desse, parece que existe esse mesmo sentimento de Deus para conosco. É. Deus não é indiferente a nós, mas Ele deseja ter um tempo conosco. O porquê Deus quer ter um tempo comigo, eu não faço a menor ideia, meu É irmão. até incompreensível, É né? De certa incompreensível forma, para né? mim, porque às vezes nem eu me suporto. Mas ele, mas ele deseja ter um tempo também comigo. E isso é totalmente impressionante. Ele não quer nada de mim. Ele não quer o que eu tenho, ele não quer as minhas posses, o meu dinheiro, aquilo que eu posso fazer por ele, ele não quer. Ele simplesmente quer estar comigo. E isso me impressiona por demais e é algo que me pega. O Espírito Santo, que é Deus dentro de nós, ele quer ter cada vez mais de nós, né? Nos ter cada vez mais por completo. E eu acho que é um sentimento sensacional quando a gente pensa no nosso relacionamento com Deus, né? Ele passa daquele relacionamento de dar e receber alguma coisa, né? O que é que eu posso dar a Deus, o que é que eu posso receber dele? E passa a ser um relacionamento de intimidade, de conhecer da sua essência, assim como ele nos conhece e deseja estar conosco, né? Amém. Volta a ser o que era no Éden, né? Porque você parar para pensar em Deus descer dos céus para ter comunhão com Adão, cara, o que é que Deus vinha ver aqui, cara? O que é É que Adão engraçado. tinha de tão especial, né? Que Eu Deus gosto não de dar tenha um dado, né? exemplo. Eu gosto de dar um exemplo. Quem tá aqui no meu colo? Deixa eu levantar aqui só para te mostrar. Aqui. Essa é uma das secretárias que tá me ajudando. Luísa. Eita. Então, vê só. Eu tinha um problema que quando eu via os meninos dos outros, eu tinha um problema que quando eu não tinha menino, cara, eu via aqueles meninos falando aquelas coisas, menino pequeno, 2 anos, e falando da aranha que subiu a parede, e começava a conversar aquilo ali. Eu dizia, meu Deus do céu, isso é conversa de se ter com o ser humano, vai crescer ser humano. E eu não entendia como é que você poderia manter uma conversa. Eu respeitava, achava lindo, coisa linda, criança, mas leva a tua criança para casa e cuida dela e deixa eu aqui. E isso eu tive de tratar dentro de mim, é até feio dizer isso. Até que nasceu um menino meu. Até Aí que, tudo muda, né? numa noite mal dormida dessa, no colo com ele babando, ele olha para mim e dá uma risada, né? Eita. Até que com 2 anos ele vem me conversar comigo, aquelas conversas que eu achava besta da aranha que subiu e voou. Cara, e eu falava assim, que foi mesmo? Conta mais, conta mais. Eu me peguei interessado numa coisa que o meu intelecto é muito superior àquilo ali, mas não tinha lugar melhor na minha vida do que estar naquela conversa. Tu consegue entender isso? Uhum. Por quê? Nesses meninos aqui, quando eu olho para eles, eu me vejo. Então não tem canto melhor na minha vida do que estar com eles. É a mesma coisa com Deus. Deus, quando olhava para Adão, mesmo com aquelas conversas bestas, Deus entendendo física quântica do mundo e Adão botando o nome de bicho, cara. É. Não é verdade? Deus entendendo física quântica, a teoria das cordas, Deus tinha já isso na cabeça. Adão botando o nome de bicho. E não tinha lugar melhor onde Deus queria estar do que em comunhão com Adão. Por quê?
Porque quando ele olhava em Adão, ele via Se ele vê. em Adão. Então, esse relacionamento de intimidade em que você consegue se enxergar mutuamente é o relacionamento que Deus deseja ter conosco. E é a porta que ele abriu em Cristo Jesus para a gente poder andar em intimidade que gera santidade, que gera fidelidade, que gera tudo mais que a gente precisa para andar bem nessa terra. Amém, amém. Então, pastor, acho que só falta aí alguns minutinhos. Eu quero lhe 7 minutos. agradecer. Olha, 7 minutos ainda. Quero lhe agradecer, né, por aceitar o convite, né? O senhor está perdoado quanto ao horário. Tô Obrigado. brincando. Não, eu agradeço mesmo, é Prazer importante. enorme, viu, estar aqui com o senhor. Né? Já falei que o senhor foi meu professor e é uma honra muito grande fazer algo agora junto. Mais na frente a gente vai ter outra coisa junto, né? Amém. Futuramente o pessoal que está aí vai saber o que é. Eu não vou falar agora. Então é uma honra muito grande para mim estar aqui com o senhor. E queria agora lhe deixar para finalizar essa live e falar para quem está nos assistindo sobre continuar, na verdade, né? Fechando esse relacionamento que existe entre a noiva, com esse presente que foi dado para a noiva, o Espírito Santo. E quando esse relacionamento, quem tanto está falando aqui, ele é afinado, os dois acabam clamando, né? Clamando a volta de Jesus. Amém? Esse é o desejo, né? E o que a gente fala nessa terra, né? O que a gente afirma, o que a gente clama, é Maranata, ora vem, Senhor Maranata. Jesus, né? Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque é um desejo de consumação daquilo que a gente vive apenas, não vou dizer uma sombra, eu vou dizer, a gente Em vive parte, né? a gente vive em partes, a gente vive aspectos do milênio, mas a gente ainda não vive a sua plenitude. E a gente deseja ter essa consumação. Porém, dentro do sentimento do nosso coração é que as amigas da noiva estejam junto com elas nessa espera, né? E Jesus não vem pegar, gente, uma igreja coitadinha. Jesus não vem pegar uma igreja. O sentimento que deve ter no nosso coração nunca é volta Jesus. Tenta me entender com volta Jesus, porque a gente não aguenta. Volta para estabelecer o teu reino, porque não dá certo. Volta. Esse sentimento é um sentimento errado. A gente deve clamar, Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque isso é um desejo. A gente só vai ser completo, inteiro, na volta de Jesus. E esse é o sentimento que a gente tem de completude, de completar alguma coisa e de alegria. Mas Jesus não vem pegar os coitadinhos e resolver a parada. Quem resolve a parada é a gente aqui. Jesus vem pegar uma igreja gloriosa, Amém. sem mácula, sem ruga, atuante, no auge da sua atuação. As primeiras chuvas, elas vieram e para preparar o solo para a semente da palavra. Muito milagre, muita coisa acontecendo, muita ação em Atos. Lê Atos, cara. Aquilo ali é só parte do que deveria já estar acontecendo, ou que vai acontecer na volta de Jesus. Porque é chegado o tempo das últimas chuvas. Se a primeira chuva ela preparou o solo para a semente, as últimas chuvas vêm para aumentar e qualificar o fruto. Então chegou um tempo da atuação da igreja com muito milagre, muito prodígio, muita maravilha, muita autoridade, que vai aumentar e qualificar, trazer mais pessoas para Jesus e qualificar pessoas para atuar de uma maneira mais perfeita, manifestando a imagem de quem Jesus é para outras pessoas. É chegado o tempo dessa noiva estar preparada, mas preparada em Amém. santidade, crescendo. Ele não vai casar com a noiva coitadinha, mas ele vai casar com a noiva gloriosa. O derramado Espírito está aí e coisas maiores faremos, veremos e atuaremos no meio delas, porque eu não estou satisfeito até não ver uma parede tremer num culto de oração, meu irmão. Tem que tremer parede, tem que ter gente curando, porque entrou no ambiente que a gente estava orando. Tem que ter milagre, maravilha e prodígio. É nessa atitude, ou nessa ação da igreja, que Jesus volta para pegá-la e para estabelecer
aquilo que precisa ser estabelecido. Amém. Pastor, mais uma vez, obrigado. Deus abençoe ao senhor aí, acrescente mais e mais. Né? Obrigado para quem participou também, quem assistiu, quem compartilhou, enfim. O pessoal tá pedindo aí parte 2, viu? Vamos marcar para que o pessoal possa receber mais, né? Muito bom, sou muito grato. Fui acrescentado, né? Tenho certeza que quem participou, quem assistiu também foi. E que essa nossa caminhada seja de uma igreja gloriosa, né? Uma noiva pura, adornada e preparada para a vinda do noivo. Na verdade, não existe mais nada que precisa acontecer para o arrebatamento vir a acontecer. Pode ser agora, pode ser hoje, pode ser amanhã. E a gente precisa, assim, estar com essa noiva aí linda, adornada, preparada para a volta do noivo. Pastor, mais uma vez, obrigado. Obrigado para quem assistiu. E fiquem na paz. Boa noite para todos. Muito bom. Deus abençoe. Ei, gente, um grande abraço, Fernandes. Tamo junto aí, Obrigadão, cara. pastor. Tamo junto mesmo, foi muito bom. Amém. Creio Prazer que a demais, viu? gente, creio que a gente vai ter muitas surpresas ainda daquilo que tu vai produzir aí. Tô Amém, amém. gerando expectativa no meu coração. Gente, vem coisa boa aí, viu? Amém. Fica atento. Eu te Amém. amo, Obrigado, cara. Foi um pastor. prazer enorme estar aqui, gente. Foi um prazer enorme estar aí com vocês. Vocês nos honram demais com sua participação. Creio que aquilo que foi compartilhado não é nosso, mas de Deus, vem da parte de Amém. Deus. E é para o nosso deleite, né? Deus colocou uma Amém. mesa para a gente se servir nessa noite e foi muito bom estar Muito com bom. vocês durante esse banquete. Amém. Um abraço aí pro pastor Cristiano, pra Kátia e pra Sandra Regina, viu? O pessoal da Embaixada. Bom demais. Bora no coração, Cristo é o Amém. cara. Amém, pastor. Fica na paz, viu? Muito obrigado. Grande Até a abraço. E minha próxima. esposa tá aí também, que ela tá em São Paulo, tá viajando. Meu amor, te amo. Eita glória. Obrigado por você tá aí. Amém, pastor. Fica na paz. Tchau.